Mais um dia com mais entrevistas e hoje com a presença ilustre de Anderson Cabido do Sebrae. Olá Anderson, como vai você? Seja bem-vindo. Grande prazer, Léo, poder estar aqui participando do Startup Show. Prazer é nosso. E a gente está percebendo aí esse sucesso que está sendo o programa. O Sebrae tem uma grande honra de poder estar participando, de estar aqui lado a lado contigo e apoiando essa turma de empreendedores que a gente já percebe, todos eles muito vitoriosos, e o nosso país precisa disso. Né? Com certeza, tá de com parabéns. certeza. Muito obrigado. A presença aqui de vocês também ilustra bastante o compromisso nosso com as startups, com o empreendedorismo digital, com a inovação no Brasil. Anderson, começando esse nosso papo, eu queria abordar um ponto que nós falamos ainda enquanto estávamos conversando antes de gravar, sobre esse segundo papel do Sebrae. O primeiro papel todo mundo conhece, que é um papel de conduzir empresários, empreendedores a avançarem os seus negócios com práticas gerenciais e de toda sorte. Esse segundo papel do Sebrae, que a mim era desconhecido e acredito que a muitos também são, que é um papel de conduzir uma outra transformação de uma forma muito mais ampla, eu queria que você contasse hoje para os nossos espectadores aqui do Startup Show. Então, Léo, o papel, o objetivo, a missão do Sebrae é fazer com que as pequenas empresas, os pequenos negócios do Brasil possam prosperar. E prosperar cada vez mais, porque a gente sabe que os pequenos negócios prosperando, o país todo ganha com isso, porque você está falando ali de geração de emprego, de geração de renda, de geração de trabalho, porque o empreendimento, as pessoas que empreendem também não é emprego, é trabalho para elas. Então isso tudo é de uma relevância muito importante. E descobrimos já há muito tempo que não adianta o Sebrae atuar apenas dentro da empresa, junto ao empreendedor, junto ao empresário, ajudando ele a bem gerir o negócio dele, a incorporar inovação, incorporar boas práticas de gestão. É necessário que haja uma atuação, aquilo que a gente fala no ambiente de negócios, porque se esse ambiente for hostil, ele derruba todas as boas iniciativas que a gente pode ter dentro de uma empresa. Então é necessário que esse ambiente seja amigável, que seja estimulante, que seja rico de oportunidades. E como é que vocês constroem esse ambiente amigável em cidades, correto? Exatamente. Claro que tem uma ação que parte desde a União, desde Brasília, desde de ações nacionais, como, por exemplo, a Lei do Simples, a Lei do MEI, são iniciativas do Sebrae que vêm melhorar o ambiente dos negócios. Mas a gente passa pelos estados, com ações junto aos governos estaduais e especialmente com os municípios. Então, hoje o Sebrae ele é a principal instituição que apoia o desenvolvimento econômico dos municípios, porque a gente entende que aquele município que está se desenvolvendo economicamente, ele cria oportunidades para os pequenos negócios também prosperarem, e para os pequenos negócios todos, viu? Inclusive as startups. E modifica inclusive o mindset da cidade, né? Ou seja, isso impacta em tudo que acontece ali naquele epicentro. Porque muitas vezes você vai encontrar cidades, e é muito natural isso, viu, Léo? Cuja a prioridade sejam outras questões do tipo, e a gente tem visto muito isso, né? Saúde, segurança, educação, mobilidade, obras, tudo isso ocupa muito o esforço das gestões municipais, então é necessário que tenha alguém ali cutucando, lembrando a importância da pauta do desenvolvimento econômico e que boas políticas de desenvolvimento econômico também podem ser produzidas e construídas no âmbito municipal, no âmbito regional, e é o que a gente tem feito aí em todo o país. Isso reflete no IDH? Aonde que isso impacta efetivamente? Claro, vocês já devem ter feito uma série de medidas, de medições, de acompanhamentos desse fluxo propositivo. Aonde é que impacta na real nessas cidades?
Então, o desenvolvimento econômico, primeiro, ele é uma ação de longo prazo. Né? Diferente, por exemplo, de uma questão ligada à obra, que você vai lá, faz a obra, com um ano a obra está pronta, você entregou, está resolvido. O desenvolvimento não. O desenvolvimento é necessário que você tenha uma estratégia clara e saiba onde quer chegar e possa utilizar e aproveitar das capacidades e potencialidades que todos os territórios, sem exceção, todos os territórios possuem. Então, muitas vezes, essa identificação clara disso para saber qual é o rumo e como construir uma boa política pública naquela direção. E o resultado, ele vem. O desenvolvimento econômico, ele produz um resultado, num primeiro instante, na elevação do padrão de riqueza e de renda das pessoas. E a gente sabe que uma das variáveis principais, uma das 3 variáveis que compõem o IDH é justamente a renda das pessoas. Sim. Então, se você eleva o padrão de renda, porque existe mais riqueza circulando naquela economia, graças a uma boa política pública de desenvolvimento, você impacta diretamente o IDH dos municípios. O jovem empreendedor que está nos escutando aqui agora pode falar assim, gente, mas isso aí é uma coisa meio confusa, não está dentro do meu vocabulário, do meu dia a dia, mas é importante, e eu solicitei essa sua pergunta, porque por trás de uma gestão individual, de um empreendedor digital, nativo ou não, existe a clareza e a percepção, ou a nós é importante colocar a percepção de o que está por trás de um projeto de sucesso ou de um projeto de falhas. Né? Ou seja, nós sabemos que o nativo digital, que o empreendedorismo, que as startups erram, e isso hoje já é considerado como parte desse aprendizado, mas é importante que esse gestor que está nos ouvindo e vendo agora perceba que existe uma relação que passa também por uma gestão pública, porque com uma gestão pública sendo questionada, com uma questão ligada a esse mindset que você está mencionando aqui agora, é melhor que aquele ambiente seja propositivo e a essa startup é importante que a condução seja dada, para que ela entenda que, olha, eu preciso melhorar aquele local onde eu vivo. A startup precisa de um ambiente menos voraz, né, menos agressivo, menos hostil. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta, só para que vocês percebam que existe por trás dessa colocação um sentimento de pertencimento a cada um de vocês que está aí nos ouvindo, que estão assistindo a essa entrevista com o Anderson Cabido. E é muito bom você falar isso, Léo, para que o empreendedor, inclusive o empreendedor das startups, os startuppers, né, que ele possa entender que ele não está sozinho no mundo, que ele não está numa situação isolada, que em muitos lugares ele faz parte de um esforço e de uma aposta de territórios, municípios, regiões, estados e até do país, de que aquela força, aquela capacidade de um conjunto de startups que a gente chama dos ecossistemas de inovação, quando isso se fortalece, isso transforma a realidade de um país inteiro, não só a dele. Sem dúvida. Não só a dele, mas de um país inteiro. Então, muitas vezes, e que bom, né, que nos últimos anos a gente viu o número de universidades, de escolas técnicas se multiplicarem pelo país, essas são as sementes essenciais desses chamados ecossistemas de inovação, que quando bem trabalhados, você consegue produzir um transbordamento, muitas vezes através das startups, um transbordamento que transforma a realidade desses locais e dessas regiões. Então é fundamental essa compreensão para que ele possa, inclusive, se conectar com essas iniciativas. Um agente multiplicador, inclusive, né? Um agente de desenvolvimento multiplicador desse compromisso que eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, temos que ter de cuidar do próximo e de fazer com que o nosso país realmente se transforme e vire a potência que a gente sabe que ele tem capacidade. Você falou de educação, né, que para mim é uma palavra mágica. Sem educação, sem conhecimento, a gente não muda nada nesse Brasil e no mundo, né? E esse é um grande desafio para que os próximos agentes de transformação, esses empreendedores nativos digitais, os startupeiros, né? Ou seja, as pessoas que estão aí nesse universo gerando e gerindo startups,
possam entender e fazer como seus esses elementos. Como é que o Sebrae atua efetivamente, e aí eu incluo o Sebrae Lab, nessa direção? Saindo um pouquinho da questão da transformação das cidades, que eu já ouvimos aqui, que é uma métrica extremamente interessante que vocês desenvolvem, mas partindo para a questão do Sebrae Lab e outras ferramentas que o Sebrae possui para construir essa mudança. Então, assim como todas as organizações, né, o Sebrae não é diferente, ele está inserido num contexto de transformação radical do mundo. Né? Essa revolução digital, ela tem nos afetado a todos, e a forma como as organizações vão reagir a ela é que vão determinar se essas organizações permanecerão ou sucumbirão. Né? E o Sebrae tem feito um esforço muito grande para poder, já há muitos anos, de se tornar uma organização de ponta, de proa mesmo, dinâmica, incorporando e trazendo para si toda essa perspectiva do digital, se conectando com esse novo mundo e com essa nova geração que está aí colocada, né? Que é uma geração que também demanda dos nossos serviços, desde que esses serviços estejam adequados a ela, né? E aí esse esforço nosso passa, inclusive, pelo desenvolvimento de novas soluções, de novos programas, de novas plataformas, de novos espaços físicos, como é o caso do Sebrae Lab, para se conectar a essa juventude, a essa moçada que que tem um anseio de encontrar isso, conexões, conhecimentos modernos, novas tecnologias, o espaço digital, as conexões todas do mundo digital que se apresentam. Então, esse esforço nosso se reflete hoje num conjunto muito grande de soluções voltadas para esse público, para poder apoiá-lo desde o seu início, desde o momento da ideação, que é o que a gente chama, né? Sim. Desde o momento da ideação, passando por todos os momentos, passando pela construção da modelagem de negócio, pelas estratégias de tração e de escalabilidade, pelas estratégias até de construção e de incorporação de novas tecnologias, desenvolvimento do seu MVP e tudo mais, conexões com outros parceiros, com mentores. Então, programas de aceleração que a gente apoia, né, iniciativas como essa, isso tudo mostra uma estratégia muito clara nossa de oferecer para esse público, e é importante que ele nos ouça, porque ele tem no Sebrae, não apenas o Sebrae de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, esse é um esforço nacional, que ele possa encontrar na nossa plataforma, no nosso site que está se transformando, e nos próximos meses aí nós temos soluções digitais voltadas para esse público extraordinárias, que vão surpreender muito. Então, assim, muito mais do que apresentar, é um convite para que todos possam utilizar dessa grande estrutura, dessa grande instituição que o Brasil tem, de apoio aos empreendedores, que é o Sebrae. Você me falou sobre apoio, né? E eu conversando também antes de gravarmos sobre a questão social. O Sebrae se preocupa muito com comunidades que estão em determinado estilo de fragilidade, e a eles vem concedendo também algumas atitudes que podem apoiar nessa construção desse futuro. Como é que isso está se tornando realidade? Que tem por trás desse projeto que possa ser relencado aqui para nós hoje, né? Então, o Sebrae tem uma preocupação muito clara de não deixar com que a distância, né, o fosso aberto entre quem já está nesse mundo digital, moderno, contemporâneo, nesse mundo 4.0, fique muito deixar com que esse mundo se distancie demais do outro que ainda está lá no nosso 1.0, no nosso 2.0. É preciso que a gente leve também todas essas iniciativas e esses aspectos da transformação digital também para todas as comunidades, em especial para aqueles empreendedores
de regiões de baixa renda, aqueles empreendedores do interior que ainda vão demorar um pouco mais se a gente não fizer nada a ter contato com tudo isso. Então a gente tem, de fato, e não é só meramente com uma pegada social, né? É com uma pegada seguinte, é um público nosso, esse empreendedor de regiões carentes, esse empreendedor da população negra, essa empreendedora mulher, esse empreendedor que não enxerga ou não enxergava no Sebrae uma instituição que possa apoiá-lo, que ele possa enxergar, porque é a construção de um Sebrae que seja democrático, que seja aberto para todos e que, especialmente, isso é o mais importante, que ele se preocupe prioritariamente com quem mais precisa. Porque o país precisa de todos. Sem dúvida. O país não pode se dar ao luxo de apostar numa elite de empresas que depois vão ser bem-sucedidas e todo o universo que sustenta aí 215 milhões de brasileiros. A gente precisa apostar em todos, em especial naqueles que mais precisam. Por isso que a gente chega aonde muitas vezes nem o Estado se faz presente, mas o Sebrae tem procurado trabalhar com todo o perfil, todo tipo de público. E é uma coisa interessante porque existe uma dúvida desse próprio empreendedor ou desse próprio cidadão, né? Vamos falar dele como cidadão, como pessoa ainda despida de outros valores. Ele tem muito medo de chegar em corporações como o Sebrae. Primeiro porque é um prédio, segundo porque tem toda uma estrutura, terceiro porque existe uma relação ainda muito desconfortável entre você não ter um patrimônio e você não entrar num prédio de uma entidade como o Sebrae. Clareia isso um pouquinho mais, porque eu sinto que às vezes existe uma barreira que não é do Sebrae, é uma barreira das pessoas. Sim. E essa barreira a gente precisa transpor. E é importante que as pessoas saibam que o Sebrae está efetivamente de braços e portas abertas para que essas pessoas, esses cidadãos, sejam de que classe social for ou forem, possa adentrar dentro de um espaço que vai abraçá-lo. Isso que eu acabei de falar, é verdade, é realidade, isso se transforma na prática, no dia a dia. E aí, eu te agradeço mais uma vez, você está dando oportunidade da gente poder falar isso, Sim. Porque isso, de fato, é uma preocupação, né? O Sebrae, as pessoas podem se conectar com o Sebrae de diversas formas, né? Claro, falando de Minas Gerais, eu não vou ter os dados aqui do Brasil, mas aqui em Minas Gerais nós temos 56 escritórios espalhados por todo o estado. Então, é uma instituição que tem uma capilaridade muito grande, muito provavelmente perto da cidade, se não tiver na própria cidade, perto da cidade onde quem está nos ouvindo e nos assistindo agora vai ter um escritório do Sebrae aqui em Minas Gerais e no Brasil todo, né? Mas a gente tem os acessos via site, que é o nosso site de EAD, por exemplo, ele é premiado e reconhecido como um dos principais sites de educação corporativa do Brasil, né? Então, é muito acessado também remotamente, à distância, via digital. Agora, mesmo assim, pode acontecer do empreendedor não se sentir totalmente à vontade ainda de nos procurar, o que é difícil ele se deslocar, ele sair do negócio, ele tem que fechar a empresa dele para poder vir procurar o Sebrae e tudo mais. Como que tem acontecido? Tem acontecido muitas vezes através das suas representações. O que eu quero dizer? Às vezes dentro de uma comunidade você tem lá uma associação de moradores, uma associação do bairro, lá uma associação comercial. Essas instituições nos procuram e nos possibilitam, então, ao invés do empreendedor nos procurar, a gente chegar até ele, né? E eu diria ainda mais, a gente tem hoje um exército de analistas, de técnicos do Sebrae, de atendentes do Sebrae, que vão às empresas, que estão indo às empresas cotidianamente, rotineiramente, né? Que é uma forma também da gente chegar naquele que não nos procura. Ou seja, não tem como, só se a pessoa realmente não quiser. Se quiser, a pessoa vai, de fato, ela vai encontrar um caminho, né? É claro que nós não estamos fisicamente em todos os lugares, Sim. Mas pelo site, pelo nosso 0800, ela vai conseguir falar com a gente e, através das suas instituições, das suas entidades,
o presidente lá da sua associação de bairro pode procurar um escritório do Sebrae mais próximo e a gente poder construir programas que vão apoiar iniciativas empreendedoras em qualquer região do nosso Brasilzão, em especial aqui em Minas. Que legal. E para terminar, Anderson, dá vontade de ficar uma hora conversando aqui, com certeza, conversa boa, tem muita coisa para... Não, tem muita coisa para a gente contar para o público que está aí buscando informações, pré-acelerado, com uma ideia na cabeça e muita vontade de chegar lá. A pessoa que já passou por uma pré-aceleração está acelerada ou está até subindo mais degraus. Qual que é a mensagem que você deixa para esse público que está buscando no empreendedorismo digital, na inovação, na tecnologia, um sentido para a vida, um sentido para o Brasil? Até porque um dos nossos slogans aqui no Startup Show é: vamos procurar startup que pode e vai mudar o Brasil. A gente precisa de uma mudança. Como é que você vê isso e qual o recado para essas startups que estão aí no programa ou as 300, praticamente 300 startups que se inscreveram em nosso evento, em nosso show, em nossa competição? E tantos outros do público em geral que acompanha e que nos assiste, né? Então, Léo, eu acho que o nosso grande compromisso, eu acho que é o compromisso, em especial nesse momento que a gente está passando de tanta turbulência e tudo mais, a gente precisa a todo momento renovar o nosso compromisso com o Brasil e com a sociedade brasileira. Então, nos deixa muito feliz quando você propõe isso. Queremos apoiar e queremos que as startups elas possam ajudar a resolver os problemas do mundo, do Brasil, né? Então esse compromisso ele é muito importante e é engraçado, a gente vê isso muito surgindo e muito presente, às vezes até mais em umas comunidades de startup do que noutras, mas de maneira geral isso está muito pulverizado e isso é um valor essencial que deve ser fortalecido, né? Mas eu vou dizer para eles, para os empreendedores, e vou dizer também, voltando lá, para os municípios. Porque todo mundo mora no município. Sem dúvida. Né? De que através dos municípios e através dos empreendedores, a gente pode construir um Brasil que seja de baixo para cima. Um Brasil que venha através, que se realize e que realize todo o seu potencial através da força empreendedora. A força empreendedora, com a força dos municípios e dos cidadãos de uma maneira geral, que vão ser essas forças reunidas que serão capazes de transformar o nosso país e certamente, dentro desse contexto, realizar o sonho de muita gente. O Sebrae está para poder ajudar a realizar o seu sonho e juntos a gente poder construir uma sociedade mais próspera e um Brasil do qual a gente, todos nós, possamos nos orgulhar sempre. Anderson Cabido, Sebrae, muitíssimo obrigado por essa ótima conversa. Beleza, esclarecedora. Léo. Um abraço, obrigado. Fique ligado no Startup Show. E aqui você sabe, assista, participe, comente e principalmente vote. Você vai ajudar a escolher a startup que pode mudar o Brasil.